Olá, bom dia. Bom, nos dois últimos vídeos do Fé na Estrada Responde, nós falamos sobre a prática da idolatria, da adoração de imagens. Mas no vídeo que nós estávamos respondendo e reagindo a ele, de um padre, ele faz uma afirmação a respeito da Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Por que que os católicos, para além da Bíblia, possuem outros critérios no qual eles fundamentam e baseiam a sua fé? Então, se você acompanhou os dois primeiros vídeos anteriores, sobe na garupa. Vamos para mais uma jornada de Fé na Estrada Responde. Deus abençoe. Vem com a gente. Paz. Bom, vamos lá então para a última parte, do nosso vídeo. Não sei se ela vai caber num episódio só, se a gente vai ter que dividir em dois também, como nós fizemos com a primeira parte. Mas é porque o vídeo que nós estamos reagindo, ele tem duas afirmações que é razoável que nós possamos comentar. No primeiro momento, eu externei aqui uma opinião sobre a atitude deselegante, desrespeitosa e que revela muitas vezes a falta de sabedoria de muitos cristãos evangélicos no trato com pessoas de outros credos, inclusive com nossos irmãos católicos, com os quais nós temos diferenças doutrinárias e teológicas, razão pela qual ocorreu a Reforma Protestante no século XVI, mas com quem devemos, e não só com eles, como com todas as pessoas de todos os demais credos, manter uma relação educada, respeitosa, amorosa, entendendo que respeitar a fé do outro não significa relativizar a própria fé. Mas, como já tem dois vídeos falando sobre isso, volta lá nos dois últimos episódios e acompanha essas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda afirmação do padre. E essa é muito consequente. A nossa fé vai além da Bíblia, porque tem muita coisa que não está na Bíblia e você também acredita. Porque para que a própria Bíblia possa ter autoridade, você precisa que alguém te diga: esse aqui é o livro inspirado por Deus. Você, irmão evangélico, com todo respeito, com todo carinho, eu tenho muitos irmãos evangélicos, pastores, que são meus irmãos, mas a Bíblia que vocês têm foi a igreja que entregou a vocês, dizendo: esses livros são inspirados por Deus. E esse talvez seja um ponto inconciliável, das nossas crenças. A afirmação de que a Bíblia não é a única regra de fé e prática no catolicismo, porque a igreja e a tradição da igreja tem mais autoridade que a Bíblia.
segundo a afirmação do padre e a afirmação dos católicos, para questionarem o pilar do protestantismo, né? Uma das colunas do protestantismo, o sola escritura, de que apenas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, de que uma vez que foi a Igreja Católica que deu forma ao cânon, ou seja, ao texto, aos livros que formam o cânon oficial do Novo Testamento, que então não é a Igreja que tem que se subordinar à Bíblia, mas é a leitura da Bíblia que está subordinada à autoridade da Igreja. Esta é uma declaração do vídeo que nós assistimos aí, o fragmento, inconciliável. E é um equívoco. Os textos do Novo Testamento, quase sua totalidade, foram sendo reconhecidos como escritura sagrada, como palavra de Deus, primeiramente pelos próprios textos. E eu não tenho tempo aqui de citar todas as referências que podem demonstrar os apóstolos entre si reconhecendo a autoridade sagrada dos escritos de outros apóstolos, daqueles que compõem o texto bíblico. Salvo alguns livros, e eu diria a você quais, por exemplo, que seriam as epístolas de Pedro, o livro de Hebreus e a carta de Tiago, que levou um pouco mais de tempo até que se reconhecessem as suas autenticidades e a sua autoridade apostólica. Já nos 3 primeiros séculos, os demais livros estavam consagrados como escritura sagrada pelos pais da Igreja. E é preciso lembrar que a Igreja, como instituição romana, ela se dá a partir do século IV, quando Constantino, no ano de 313, no Edito de Milão, promulga a liberdade de culto cristão e anos mais tarde oficializa o cristianismo como religião do Império. Então se equivoca o padre ao dizer que quem dá autoridade à Bíblia é a Igreja Católica. Primeiro, que todo o Antigo Testamento foi reconhecido como palavra de Deus, como escrituras sagradas, por Jesus Cristo. E ele não só referenciou os textos do Velho Testamento, como os citou recorrentemente em seus ensinos e sermões. O Velho Testamento da Bíblia evangélica, a Tanakh, que é composto pelos mesmos livros da Bíblia hebraica, judaica, em 3 blocos de livros, a Torá, os Levins e os Ketuvins, ou seja, a lei de Moisés,
os livros escritos que os evangélicos costumam chamar de poéticos e históricos, e os profetas, a Torá, os Nevins e os Ketubins. A junção desses 3 livros se chama Tanakh, e que é o compêndio de livros do Velho Testamento, lidos e apresentados por Jesus como escritura sagrada, aqueles aos quais Jesus se refere ao dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, dos 66 livros da Bíblia, 39 já estavam consolidados como palavra de Deus antes do cristianismo. Portanto, Padre querido, não é a Igreja Romana que tem autoridade sobre a interpretação e sobre a canonicidade desses livros. E como eu disse, o Novo Testamento foi se consolidando pelas evidências internas e externas da autoridade dos seus livros, já nos 3 primeiros séculos da Igreja, sendo recorrentemente citados pelos pais apostólicos e pelos pais da Igreja